conosco o Dr. Dayan Seabra, dando essa oportunidade de estarmos juntos aqui em São Paulo e tanto conhecimento, tantas informações. Dayan, você você sempre vai ser um médico que é da área vascular, né? Isso. O que você disse que ficou muito chocado de ver o quanto as pessoas se deixavam chegar um diabetes ao ponto de ter que amputar um membro. E eu fiquei chocada com os dados que eu andei lendo. Vamos falar um pouco de diabetes? Vamos sim. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a você que está recebendo a gente em casa. Beijo para vocês. Gisela, o dia que caiu a ficha que eu fiquei mais chocado, quando eu era médico, residente do Hospital da Restauração em Recife, foi o dia que eu amputei 5 pessoas numa mesma tarde de diabetes. Para quem está de fora, já é grotesco essa história de amputação. Mas vocês de casa talvez não tenham noção, eu não quero ser rude falando isso, mas quando você serra uma perna de um diabético, que você escuta o barulho do osso e que você vê que o paciente está ouvindo aquele barulho em muitos momentos, porque ele não pode tomar muitas vezes uma anestesia geral que debilita muito. Então, é aquele mínimo de anestesia na coluna para ele não cair o estado geral dele. E que você serra aquela perna com dor no coração e olha e vê a lágrima escorrendo do paciente. Ai. E depois você joga essa perna numa caixa e entrega à família para levar para o cemitério. Então, aquilo é muito doloroso para o médico, porque é como se um pedaço da pessoa já tivesse ido. É como se não é. Então, o que me deixou angustiado nesse dia que eu fiz 5 vezes seguidas essas amputações, eu digo, meu Deus, eu sou um cortador de perna, eu estudei 6 anos de faculdade e mais 4 de residência médica para cortar a perna e não dizer ao paciente como é que ele evita isso. Porque o que eu fazia até então, e todos os meus colegas, era só cortar a perna. Ai, gente. Porque chegar para um paciente e dizer, você não pode comer um monte dessas coisas e tem que tomar esse remédio aqui. E todo ano ele está pior, a gente não está curando o paciente. Então, a gente precisa educar o paciente e fazer ele entender que é possível sim ele estacionar e até mesmo reverter o diabetes, dizer curado de diabetes, quando eu falo do tipo 2, Isso. que é aquele diabetes que depois se instala na idade mais adulta, com hábitos simples e detalhes, sem sofrimento, sem deixar de comer comida gostosa e sem ser diferente dos outros. Eu digo isso porque eu hoje vivo como um diabético deve viver. Eu não uso adoçante, mas também não uso açúcar. Então eu não como massa, pão, bolo, biscoito, arroz, não como nada disso. Então eu vivo como um diabético. Então o diabético, eu como boas gorduras, mas falta o diabético entender por que a doença dele acontece, o que é que ele pode usar, é isso que está faltando. Exato. E isso você falou dessa parte vascular e quantas vezes, porque 50%, a estatística mostra, né, que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem. Isso. E só vai descobrir 10 anos depois, quando começa uma falência renal, que é irreversível, aquilo também é progressivo e muitas vezes levando a uma diálise. Então, olha a qualidade de vida, né? Então, primeira coisa, né, saber que tem. Então, participar dessas campanhas, tem muita coisa que hoje as pessoas podem fazer. A gente sabe que mulher é mais cuidadosa do que o homem de modo geral, porque ela vai todo ano no ginecologista e acaba pedindo os exames, então ela tem, digamos, um controle, ou pelo menos fica sabendo melhor do que o homem, mas o homem é um pouco... mais arredio, né? Mas a pessoa tem que entender o seguinte, por que a diabetes acontece, né? Você ingere muito açúcar ou muita glicose, então muito carboidrato, aquele açúcar fica no seu sangue. Para esse açúcar entrar na sua célula, você precisa de um hormônio que vai abrir a porta da célula, que é a insulina. Só que se você come muito açúcar todo o tempo, seu pâncreas, que produz insulina, vai ter que produzir cada vez mais insulina. E aí você vai ficar cheio de insulina no sangue e as células não dão mais cabimento à insulina. E aí você entra numa fase chamada resistência à insulina. É igual você que não quer mais receber aquele representante que quer te vender coisa em casa. Né? Então o que acontece? Eu quero que você faça um teste em casa agora. Pegue uma fita métrica e meça o seu abdômen. Se o teu abdômen, o teu umbigo,
está passando de 95, já existe um grande risco de você estar entrando numa fase de resistência à insulina. Então, resistência à insulina é o próximo passo para pré-diabetes e depois diabetes. Então, é importante que você tome uma atitude agora, que você comece a emagrecer, fazer algumas atitudes, porque a diabetes, ela causa, esse açúcar no teu corpo, ele causa uma reação chamada de glicação, que é uma espécie de caramelização. Se você pegar um açúcar numa panela e esquentar e começar a mexer, vira um caramelo duro. E esse açúcar no teu corpo, com o sangue mexendo e com o calor do teu corpo, carameliza as suas células do cérebro, causando um possível Alzheimer, que é conhecido já no meio científico como diabetes tipo 3. Então, vai causando caramelização de todas as artérias de um diabético. Como cirurgião vascular, eu vi muito isso. Você bate um raio-x de uma perna de uma pessoa normal, bateu um raio-x da sua perna, você só vai ver osso. No raio-x só sai o osso, mas no diabético você vê a artéria toda desenhada, porque ela está cheia de cálcio. Você vê, parecem vários anéisinhos na artéria do diabético, que a gente chama de artéria em traqueia de passarinho. E ali é dificílimo fazer uma ponte de safena quando entope, porque quebra, sai pedaço, então é difícil, então tem que prevenir. Então, e é possível se tratar de diabetes, é possível se curar, e a comida é o principal remédio para diabetes. É muito interessante porque as pessoas perguntam, não, eu sou diabético, como é que eu tenho que comer? Normal. Igual a todo mundo, é que todo mundo come errado. Isso. Essa que é a grande resposta. E as pessoas dizem, mas fulano come errado e não é diabético. Ainda. Talvez se torne. Ó, a conta chega. Chega. Mas é que nem aquela história do glúten. Eu como, mas não faço nada. Mas a gente sabe que vai dar permeabilidade intestinal. Isso. Esse glúten aqui, pan-americano. Não tem problema. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Então não tem... E o salário do pecado é a morte, né? Então a gente, falando na nossa linguagem aqui, tem que cuidar, a gente é vigiar e orar. É fácil. Um mundo muito sedutor também, né? Então é dizer não. A gente já falou sobre isso, né? Eu acho importante também, sabe, é uma coisa que as pessoas falam muito pouco em saúde, Gisela, mas o meio onde você vive. Conviver com pessoas faz você se tornar parecido com elas, né? A chance de hoje, com esse nosso encontro aqui, eu sair daqui fazendo coisas melhores, porque eu vi você fazendo, apresentando melhor um programa, um vídeo, porque eu vi você fazendo, me vestindo melhor, porque eu vejo você se vestindo melhor, tendo mais educação, já estou até sentando parecido com você, né? Eu estou até aprendendo a postura. Então, assim, a chance da gente se contagiar, cada pessoa tem... Vou te dar um exemplo. Ontem a minha equipe celebrou um sucesso de lançamento de um produto digital. Como foi a celebração? Vinho, ok, vinho tudo bem, mas muita pizza. Eu não resisti, eu comi 4 fatias de pizza. O problema é porque foi só ontem. Então, hoje eu já tenho noção. Se hoje houver alguma outra celebração, eu vou inventar alguma coisa para eu sair mais cedo. Vou dormir mais cedo, eu vou inventar mesmo. Porque as pessoas, elas preferem ouvir você dizer que você não tem tempo para fazer aquilo, a você dizer que não quer. É impressionante, as pessoas não entendem quando você diz eu não quero. Mas você diz, não, eu não posso porque eu tenho alguma coisa. As pessoas querem que você minta. Exato. Mas se for para mentir, minta para não se misturar com alguns hábitos que são ruins. O grande problema das pessoas é que elas não botam ponto final, elas ficam colocando vírgulas e quando deslizam, elas dizem, pronto, agora acabou tudo, já chutei o pau. Então já chutei o pau da barraca, vamos continuar. Então é a tal história, comeu hoje, mas não vai por causa disso, você vai comer amanhã, depois. É porque eu estou em São Paulo, vai ficar 2 semanas aqui, vai comer 2 semanas de pizza? Não, de forma alguma. Jeito nenhum. Eu cheguei aqui na casa que eu aluguei, a feira já estava toda comprada. Olha. Facilita. Então a gente arruma uma pessoa para fazer. Isso. Geladeira cheia de verdura, de carne, de fruta, então não tem nada. Exatamente, porque se você não fizer assim, você acaba indo para o caminho mais fácil. Isso. Né? E termina depois sendo um caminho mais difícil. Né? Pois é. O caminho da amputação, o caminho da retinopatia, da cegueira, né? O caminho da hemodiálise e o caminho da impotência. Sim. Diabetes causa tudo isso. Tudo. Então, gente, vamos cuidar? Acho que foi bom a gente ter feito esse programa, um pouco pesado, mas, enfim, às vezes precisa, né? Daiane, obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. E divulguem esses programas maravilhosos. Quer mandar perguntinha para o nosso convidado? Muito simples, tvcn.saopaulo@cançãonova.com. E esperamos vocês no próximo programa.